Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo que treinou novamente nessa segunda-feira, visando ao duelo com o Vitória na quarta-feira lá no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Mas a pauta principal do Flamengo no dia é a entrevista que Rodolfo Landim deu ao Charla Podcast, abrindo o jogo, falando sobre Gabigol, Lucas Paquetá, Claudinho, falou sobre muita coisa. A gente vai trazer aqui as principais declarações dele e vamos debater, falar, opinar, enfim, quero saber qual é a opinião de vocês em relação às declarações de Rodolfo Landim no Charla Podcast, falando sobre vários assuntos. Repito, a gente vai trazer os principais assuntos dessa entrevista no vídeo de agora. Tem também John Textor, dono da SAF do Botafogo. Rapaz, sabe o que ele falou? Vou dar um spoiler para vocês. Que teve manipulação dos jogadores do Botafogo em 2023. É isso mesmo. Vocês não estão ficando loucos, não. Vocês não ouviram errados, não. É isso mesmo que ele falou. A gente vai comentar já já essa situação. Tem também informação sobre o treino do Flamengo. Será que Bruno Henrique treinou? Vai para o jogo de quarta? O Tite esboçou alguma equipe titular? Vai ter mudanças na equipe titular? A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, o meu muito obrigado desde já. E aqui ó, na descrição tem o Pix também. Eu vou começar falando sobre um assunto que ninguém esperava. Por essa ninguém esperava. Antes mesmo eu começar a gravar esse vídeo aqui, eu estava botando a câmera para gravar, a CBF confirmou as datas e os horários dos jogos do Flamengo e contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Muita gente esperava que seria aquele horário tradicional, quarta-feira, uma transmissão na Globo, mas não será assim. Será quarta-feira. Jogo de ida, dia 31 de julho, uma quarta-feira, no Maracanã. Jogo da volta, dia 7 de agosto, lá no Allianz, numa quarta-feira também. Só que não terá transmissão da Globo, será transmissão da Amazon Prime e os jogos serão disputados às 8 horas da noite. Eu vou ser sincero, para mim, para o Vene Casagrande, jornalista, foi a melhor coisa. Porque trabalhar em jogo 9h30 da noite, gente, vocês não sabem como é cansativo. Eu vou dormir tardão, desgastado, cansado, fadigado. No dia seguinte é difícil acordar e manter a rotina. Jogo às 8 horas da noite, para mim, para trabalhar e tal, é 1000 vezes melhor. Agora, por essa ninguém imaginava que a Amazon Prime vai transmitir os jogos e que os jogos serão às 8 horas da noite. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa decisão? Eu confesso para vocês que eu não sei bastidores de decisão de transmissão de jogo, porque a Globo não quis transmitir, ou se quis, porque não vai transmitir. Fato é que a Amazon Prime vai transmitir e os jogos serão às quartas, só que 8 horas da noite. Vamos falar do Textor? Rapaz, o Textor eu acho que enlouqueceu, sei lá, cara. Enfim, não sei onde ele quer chegar, não. O Textor diz que jogadores do Botafogo manipularam uma partida no Brasileirão de 2023. Em uma entrevista ao GE, ele falou o seguinte: quando eu fiquei tão comprometido com isso, de manipulação de resultados, e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas com base nisso, eu acreditei, certo? Então eu disse, preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo. Porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. E aí ele foi questionado sobre nomes, obviamente. Aí ele respondeu, não vou dizer, porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos e agora é uma tecnologia ainda melhor, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores, eles não estão mais na rotação, declarou. Cara, isso é inacreditável. Eu vou ser bem sincero, não sei
onde John Textor quer chegar com essas afirmações, declarações de manipulação de resultado sem provas. Repito, se ele tivesse provas, palmas, seria o nosso herói sem capa, porque ele iria expor uma situação terrível no futebol brasileiro e, obviamente, iria nos ajudar. Só que até o momento eu estou levando na galhofa. A verdade é essa, porque o John Textor fala e não prova nada. Eu fico imaginando jogadores que já deixaram o Botafogo. O que eles não estão pensando? Eu estou vendo aqui nas redes sociais o Vitor Sá está sendo acusado por grande parte de pessoas no Twitter, enfim. O Vitor Cuesta também está sendo acusado. Gente, isso é inacreditável. Agora, enfim, imagina os jogadores conversando sobre isso. Vamos falar da entrevista do Landim ao Charla Podcast, que, enfim, foi uma entrevista longa, porém, alguns assuntos ali, eu obviamente fiz um recorte para não trazer todos os assuntos aqui, porque foi uma entrevista extremamente longa. Primeiro, o Gabigol. Ele foi questionado sobre renovação, continuidade do Gabigol, e o Landim respondeu: não tem muito o que falar. O Gabriel é um jogador que tem seu nome marcado na história do Flamengo por tudo que fez e pelo que desempenhou. O problema é que hoje ele deixou claro que está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo. Vamos ser bem francos. Por tudo que aconteceu ao longo de 2023 e um pouco em 2024, independentemente do passado dele, que a gente não vai apagar, nos valores que ele está colocando na mesa, um contrato longo desse tipo, eu diria que o Flamengo não está disposto a oferecer. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: olha, estou disposto a pagar esse contrato que você está me propondo e a dar mais um ano. E a gente fez um ano e com um salário bem maior do que ele recebe hoje. É óbvio que é bem mais do que ele recebe. E é em cima daquilo que foi meio que o que seria o valor acordado se fosse firmar o contrato de 5 anos. Landim também afirmou que a contraproposta do Flamengo dá o seguinte recado para o Gabigol: o clube precisa de garantias esportivas para acreditar nele e voltar a fazer um contrato longo. Abre aspas. Não é só um reconhecimento, é dizer o seguinte: eu espero que você aceite e eu espero que ele volte a ter um desempenho esportivo compatível com o valor que ele está solicitando. Por mais que a gente adote o Gabriel, e espero que não passe pela cabeça dele que a gente não goste, tenho gratidão eterna, não só por ele, mas por todos os jogadores que estão no Flamengo nesse período que estão na presidência do clube. Então, pessoal, pelo que dá a entender aqui, enfim, dá a entender não, isso aí já está certo, o Gabigol vai embora em dezembro. Vai embora em dezembro, isso já está definido, está certo. Por quê? O Gabigol entende, o próprio Gabigol falou sobre isso após o jogo contra o Criciúma. Ele entende que a diretoria não agiu de maneira correta com ele, que ele é ídolo, e o Landim, como presidente do clube, ele tem o direito de dizer e de falar o seguinte: olha, a gente te oferece isso aqui, não é um contrato longo, mas com base salarial muito boa. E o Gabigol não quer, ele quer um contrato longo. E vá ser feliz, não tem nenhum problema nisso. O Everton Ribeiro foi a mesma situação. O Flamengo ofereceu um contrato para ele, ele queria um contrato maior, o Bahia veio oferecer um contrato longo para ele, ele foi para o Bahia, está sendo feliz lá, e o Flamengo continua. É o mesmo caso do Gabigol. Ele foi questionado também por que apoiar Rodrigo Duche na eleição desse ano, e ele disse: o Rodrigo Duche vai nos jogos de vôlei, nos jogos de basquete, natação, competições de remo, não vejo outros candidatos a acompanhar o Flamengo como ele vive o clube e isso é importante. Sobre Paquetá, ele falou o seguinte: temos interesse no Paquetá, é óbvio, um jogador criado na Gávea que tem identificação com o clube, conversamos nessas férias, espero que os problemas se resolvam. Se isso acontecer, tenho certeza que ele encerra a carreira no Flamengo. Beleza, mas e aí? Vai contratar agora ou não vai? Sobre Claudinho, chegamos onde eu queria chegar. A gente não esconde, a gente mantém contato com o Claudinho há muito tempo. Buscamos conversar com ele através do empresário e eu entendi que chegamos no acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Atendemos às exigências dos russos, mas quando chegamos lá, eles pediram mais. A percepção que eles passam é que eles não querem vender o jogador. Fecha aspas. Lembrando, é exatamente aquilo que eu falei para vocês aqui e falei em outros lugares também. O Flamengo teve o ok do Zenit. O Flamengo encaminhou a contratação do Claudinho, tanto é que preparou vídeo de divulgação,
trouxe essa informação para vocês. Teve reunião do staff do Claudinho com as pessoas responsáveis pelas redes sociais do Flamengo, tudo alinhado. E aí, na hora de assinar, o Zenit voltou atrás, recuou e ainda ofereceu uma renovação de contrato ao Claudinho para ele poder ficar lá. Obviamente, nessa renovação seria um caminhão de dinheiro. Mas o Claudinho rejeitou, porque ele quer jogar no Flamengo. Ainda há chance dele vir jogar no Flamengo? Sim, ainda tem chance. Mas a gente sabe como funciona negociar com o clube russo, no caso Zenit, que dinheiro não é problema nenhum para eles. Muito pelo contrário, está sobrando lá no Zenit. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre o Bruno Henrique. Não treinou no campo hoje, continuou na academia fazendo tratamento da entorse no tornozelo, desfalca o Flamengo novamente contra o Vitória. Pelo menos tem o retorno do Alan, que cumpriu suspensão contra o Criciúma, e na atividade de hoje o Tite não esboçou time titular. Muita gente curiosa para saber se Léo Ortiz vai ser titular, se o Vinha vai ser titular, como o Tite pretende armar essa equipe. Nós vamos trazer no vídeo de amanhã, porque obviamente estaremos em cima do lance para trazer todas as informações para vocês. Quero falar agora do Flamengo, que não desistiu da contratação de um volante depois do desacerto com o Marcos Antônio. Vale a lembrança de que o Flamengo negociou por 45 dias com representantes do atleta e com a Lazio para o empréstimo do jogador. O São Paulo, em menos de 24 horas, fechou o acordo. O Marcos Antônio já desembarcou em São Paulo e será anunciado nas próximas horas. A ideia do Flamengo, a pedido do Tite, é contratar esse volante até 2 de setembro, data que encerra a janela de transferências do futebol nacional. Há pouco tempo, o Tite já fez algumas indicações e Marcos Braz e Bruno Spindel estão em negociações. Os nomes não foram divulgados, mas em outras janelas o Flamengo havia tentado as aquisições do Wendel, jogador que pertence ao Zenit, mas que causou enorme revolta no rubro-negro depois de chegar a um acordo e desistir na hora H, além do Thiago Mendes, que chegou a se oferecer em diversas oportunidades para o Fla. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer qual volante dos sonhos o Flamengo deveria buscar. Não se esquece também de deixar seu like, beleza? Bora falar agora sobre o Flamengo. O Gabigol decidiu desabafar depois de marcar o gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma, jogo marcado para Brasília no Mané Garrincha. O Gabigol cobrou pênalti e assegurou 3 pontos super importantes de um Flamengo que saiu perdendo contra o Criciúma. Jogo polêmico, com um lance de pênalti muito controverso e pouco conhecido. Aplicação da regra, porque um jogador do Criciúma chutou uma segunda bola na bola que estava em jogo. Enfim, o pênalti foi bem marcado. Mas eu queria repercutir a entrevista do Gabigol depois da partida. Ele saiu atirando e criticou dirigentes e até o técnico Tite. Quero começar falando sobre as críticas aos dirigentes do Fla, abre aspas. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa com o ídolo, pelo menos na minha opinião, fecha aspas. A que se refere o Gabigol quando fala sobre isso? A crítica é especialmente ao presidente Rodolfo Landim. É que em outubro do ano passado, Marcos Braz e Bruno Spindel haviam chegado a um acordo com o Gabigol para a prorrogação do contrato por 5 temporadas. Esse novo vínculo passaria a valer a partir de janeiro desse ano e faria com que o Gabigol tivesse um aumento de R$1.600.000 por mês para R$3 milhões. Mas, na última hora, o presidente Rodolfo Landim decidiu brecar esse acordo, ignorando solenemente tudo que havia sido debatido durante um ano anterior por ele, pelo Marcos Braz, pelo Bruno Spindel e pelos representantes do Gabigol. Isso causou enorme chateação no atacante, que desabafou depois da partida. Sobrou também para o técnico Tite, abre aspas para o Gabigol. Tenho entrado e buscado o meu espaço, mas tenho tido poucas oportunidades. Inclusive tenho treinado bem, mas acho que o meu último jogo como titular foi há 5 ou 6 meses. Isso é muito difícil. Agora é ajudar o Flamengo, é o que eu mais quero. É sempre muito especial fazer um gol com essa camisa, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Gabigol já havia afirmado que deixaria o clube no fim da temporada. Essa declaração se deu depois da derrota para o Fortaleza no Maracanã alguns dias atrás. Flamengo está avançando em um projeto para adquirir o Leixões, um clube da 2ª divisão de Portugal, como parte de uma estratégia de internacionalização de sua marca. Em uma entrevista recente ao canal Charla Podcast no YouTube, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou que as negociações estão em estágio avançado. Segundo Landim, se as tratativas progredirem, o acordo será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Desde 2019, a diretoria do Flamengo tem se dedicado a expandir sua marca globalmente.
A meta atual é estabelecer uma presença sólida no mercado europeu, garantindo receitas em euros e criando uma vitrine para seus jogadores, especialmente os jovens que estão passando da base para o profissional. A aquisição do Leixões está sendo considerada uma estratégia importante, com a possibilidade de começar com uma parceria antes de concretizar a compra. Estudos internos indicam que jogadores na Europa têm um valor de mercado 20% superior aos da América do Sul, o que reforça a importância desse projeto para o Flamengo. Portugal é visto como um local estratégico devido à presença significativa de brasileiros e torcedores do clube, sendo Leixões localizado em Matosinhos, perto de grandes cidades como Porto, Braga e Lisboa. Nos últimos meses, os contatos entre Flamengo e Leixões se intensificaram. André Castro, presidente da sede do Leixões, esteve no Rio de Janeiro para reuniões com a diretoria do Flamengo e até assistiu a um jogo do clube no Maracanã. Essa relação se fortaleceu com negociações anteriores, incluindo o empréstimo do zagueiro Gabriel Noga, que agora foi transferido permanentemente, e a venda do atacante Verton por 1 milhão de euros, mantendo 30% dos direitos para futuras transações. A parceria entre Flamengo e Leixões começou em 2020, com as vendas do volante Matheus Alves e do atacante Wendel. Ambos mantiveram 50% de seus direitos vinculados ao Flamengo. Esse histórico de colaborações reforça a possibilidade de uma aquisição futura, consolidando a presença do Flamengo no cenário europeu e ampliando suas oportunidades de mercado.